Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais uma devocional e hoje nós vamos falar sobre Jesus é suficiente para você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre ele. O apóstolo Paulo, depois de viver uma vida totalmente longe de Deus, ele foi chamado para crer em Cristo Jesus e também para servi-lo. E depois disso ele passa uma vida se dedicando a anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E durante toda essa vida dele, nós lemos nas cartas que ele nos escreveu que ele passou por diversos sofrimentos. Ele passou por muitas situações difíceis. Ele que antes buscava matar pessoas, agora ele estava sendo procurado para ser morto por anunciar o evangelho de Deus, por anunciar a salvação. E apesar desse grande sofrimento que o apóstolo Paulo enfrenta, nós ainda podemos ver na vida dele um grande testemunho de uma pessoa que ainda assim se alegrava, de uma pessoa que, apesar de reclamar do seu espinho na carne, de uma pessoa que, apesar de passar por situações muito turbulentas e difíceis, ele ainda assim era uma pessoa que se alegrava em Cristo Jesus. Em uma de suas cartas, que foi escrita aos Filipenses, também é conhecida como uma carta de alegria, uma carta que ele fala muito sobre estar alegre. Nós podemos ver e entender porque o apóstolo Paulo ele era tão feliz, tão alegre, porque ele não desistia apesar das situações difíceis que ele enfrentava. Eu vou ler para os irmãos o versículo que está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21, que nos diz bem assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a pergunta que eu quero te fazer é: Jesus é suficiente para você? Jesus, ele tem sido o centro da sua vida e ele tem satisfeito todas as suas necessidades? Nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo que por mais que as coisas estivessem difíceis, Jesus era suficiente para ele. O viver para ele é Cristo. Se ele tinha Cristo na vida dele, mais nada lhe faltava. Quantas vezes a gente não passa vários momentos do nosso dia reclamando porque algo não está saindo como a gente quer? Quantas vezes a gente passa reclamando porque a gente também não tem aquilo que a gente tanto queria ter? Mas será que todas essas coisas que a gente vive reclamando, que a gente vive se queixando de não ter ou de não estar saindo conforme nós havíamos planejado, será que são coisas necessárias para nós? Será que temos olhado realmente para Jesus como o bom pastor do Salmo 23, aquele que nos leva para pastos verdejantes e que nada deixa faltar em nossas vidas? Ou seja, aquilo que nós não temos, nós não precisamos. E a única coisa que nós precisamos de fato, que nós realmente precisamos e iremos levar além dessa nossa vida aqui na terra, é Jesus. Ele é o único que estará presente continuamente nas nossas vidas, mesmo após a nossa morte. Ele estará presente conosco durante toda a eternidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entende que Jesus é suficiente para a sua vida aqui na terra e que mesmo depois que ele morra, ele estará na presença de Cristo Jesus. Ele poderá ver face a face. Sendo assim, ele descansa nos braços de Deus, sabendo que por mais difícil que seja a situação, Jesus é suficiente para ele. E que por mais que nessa vida ele venha a morrer, ele sabe que ainda assim uma vida eterna o espera nos braços de Cristo Jesus. Então espero que essa meditação seja edificante para a sua vida, que você possa estar pensando nisso durante o seu dia e que Deus te abençoe.